A falta de educação financeira causa prejuízos ao bolso dos brasileiros e também afeta a economia do país. Realmente é tão importante assim ter educação financeira no Brasil? Mais de 70% da população brasileira estão endividadas e isso é por conta desse fator de não ter educação financeira. Então, por que ter educação financeira hoje em dia no Brasil é muito complicado? Muitas pessoas acham que é chatura, acham que essas coisas de ter educação financeira é para gente rico. Então, essa pesquisa aqui da CNN Brasil mostra a porcentagem de endividados que tem no Brasil e as consequências que isso traz de mal para as pessoas. Então, olha só, proporção de famílias endividadas cai de 76,7% em dezembro de CNC. Na comparação anual, houve queda de 0,9 ponto percentual. Então, para vocês verem, teve quase 1% de queda dos endividados aí de dezembro para janeiro. Mas por que será que teve essa queda? Foi por conta que acredito que muitas pessoas estão começando a abrir o olho, estão começando a ver vídeos de educação financeira, de finanças, e estão começando a se organizar financeiramente. Para vocês verem que tinha mais de 77%, diminuiu quase 1% a menos. Não é uma coisa muito grande, só que assim, já é um começo que parece que as pessoas estão começando a abrir o olho e ver que realmente ter educação financeira no Brasil vale a pena. Então, continuando aqui para vocês verem como é que é a situação. As famílias brasileiras ficaram menos inadimplentes e menos endividadas na passagem de novembro para dezembro de 2024, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. E aí, a proporção de famílias com contas a vencer recuou de 77% em novembro para 76,7% em dezembro, apontou a pesquisa. Houve melhora também em relação a dezembro de 2023, quando 77,6% estavam endividadas, uma queda de 0,9 ponto percentual em um ano. Então, para vocês verem que em um ano aí, caiu 0,9% de endividados, basicamente 1%. Então, vocês pensar que em 12 meses, apenas 1% da população brasileira conseguiu sair desses endividamentos. Então, é uma coisa assim muito pouca, né? Só que, pelo menos, houve uma queda, melhor do que ter aumentado, né? Então, ter educação financeira é muito importante, porque eu me incluo nesse caso aqui também, porque mais ou menos há um pouco mais de 2 anos atrás, eu não tinha educação financeira. Eu tinha sim o hábito de guardar dinheiro, não de investir, eu tinha o hábito de guardar. Então, eu sempre guardava meu dinheirinho, né? Eu sempre fui assim um cara também muito economista, né? Tipo, nunca gastar dinheiro assim com coisas que não tinha necessidade, porque eu sabia que se eu gastasse, ficasse sem dinheiro, ninguém ia me dar, eu tinha que conquistar de novo, então sempre fui um cara mais economista, né? E aí, as pessoas confundem, né, ser economista com ser morrer de fome. Então, aqui, tipo assim, você ser morrer de fome é quando você tem capacidade, você tem condição de comprar aquilo, você tá com vontade de comprar aquilo, e aí você não compra porque tá com dó de gastar dinheiro. Isso é ter morteza de fome, né, que aqui onde que eu moro se fala, né? Só que você ser economista é você gastar com coisas que é necessário, com coisas que realmente você precisa. Agora não é você sair gastando coisas que você não tem necessidade de comprar, entendeu? Então é por isso que muitas pessoas hoje no Brasil estão endividadas por conta disso. Muitas pessoas se metem em dívidas que não tem necessidade nenhuma. Às vezes a pessoa tem muita roupa, aí vem uma roupa do ano, lançamento, aí vai e parcela no cartão em 10 vezes. Parcela em 10 vezes. Aí acha que vai pagar. Aí paga uma parcela, 2 parcelas, 3 parcelas, beleza. Só que ele não está contando que pode haver um imprevisto durante esse tempo. Aí ele paga 3 meses essa roupa que ele comprou, né, de boa. Aí quando é no 4º mês acontece um imprevisto. E aí agora vai afetar o dinheiro que ele recebe mensalmente. Aí ele vai ter que tirar dinheiro de outro lugar. E aí se não tiver dinheiro em outro lugar, o que vai acontecer? Então, por isso que é muito importante você ter educação financeira. Porque você tendo educação financeira, você vai estar preparado para tudo. Por quê? Você tendo educação financeira, você vai quitar suas dívidas, você não vai se endividar com qualquer besteira. E aí o que vai acontecer? Você vai começar a montar sua reserva de emergência. Quando você começar a estudar, a pegar um conhecimento, você vai começar a montar sua reserva de emergência. Depois, você vai
começar a guardar o seu dinheiro, a investir seu dinheiro em uma renda fixa. Depois você vai poder, se você vê que é o seu perfil, você vai começar a investir em investimentos aí da Bolsa de Valores, depois em criptomoedas no exterior. Então, quando você vai pegar um conhecimento, você vai começar a diversificar. E aí, se por acaso acontecer algum imprevisto, você já tem um dinheiro de reserva de emergência já preparado para isso. E agora você imagina a pessoa que não tem nenhum dinheiro guardado, não tem nenhum dinheiro de reserva de emergência e só no vermelho. E aí, o que essa pessoa vai fazer? Então, é muito complicado. Então, continuando aqui, ó. Pela segunda vez consecutiva, menos famílias brasileiras fecharam o ano endividadas. A redução do endividamento pode ser atribuída à maior cautela dos brasileiros diante do cenário econômico com elevação da taxa Selic e da inflação, o que dificulta o acesso e aumenta o custo do crédito. Então, pode ser também por conta disso também, né? Por conta da Selic muito alta, muitas pessoas não conseguem ter um crédito aí, né, nos seus bancões por conta da taxa estar muito alta. A pesquisa considera como dívidas as contas a vencer nas modalidades de cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, cheque pré-datado e prestações de carro e casa. Então, essas são as maiores modalidades que os brasileiros fazem de dívidas e não conseguem pagar. E aí, para mim aqui, um dos piores cartão de crédito, para mim é o primeiro, e aí depois vem, para mim, prestação de carro e de casa. Você tendo a prestação de casa, pessoal, pelo menos você vai estar pagando uma coisa que você vai ter no futuro. Pelo menos é uma dívida assim que vai te fazer, ter alguma coisa no futuro. Agora você, exemplo, se endividar com um carro. Vocês, exemplo, tem um sonho de ter um carro de 80 mil. Vamos colocar aqui um exemplo. Eu também tenho um sonho de ter um carro, só que eu não posso ter um carro agora. Eu não tenho necessidade de comprar um carro agora. Então é tudo no seu tempo. Então vocês imaginem aí. Aí a pessoa, sei lá, tem 20 mil. E a pessoa quer um carro de 80. E aí, beleza. Aí ele pega, dá essa entrada de 20 mil e parcela os outros 60 mil. Parcela tudo. E aí, ele vai ficar no mínimo aí 4, 6 anos pagando todo mês essa dívida desse carro. E aí, quando ele acabar de pagar esse carro, aquele carro que ele comprou, por exemplo, 80 mil, que ele no mínimo vai pagar de 100 mil para lá, quando ele acabar de pagar, esse carro não vai estar valendo, exemplo, 80 mil, vai estar valendo 60, 55, vai abaixar a tabela FIP. Então, ele já vai ficar no prejuízo. E aí, muitas pessoas se metem em prestações de financiamento, e aí depois que acaba de pagar o carro, ele pega, vende aquele carro e quer comprar outro mais novo. E a pessoa sobe nessa pindaíba. Então, é muito complicado. Cartão de crédito, a mesma coisa. Cartão de crédito, você começa a fazer uma dívida, aí você pega e não paga. A porcentagem que o cartão de crédito te cobra quando você deve é muito alta. Nos investimentos você consegue no máximo ter 1%, 1,2% de rentabilidade aí. Agora, quando você deve um cartão de crédito, a rentabilidade para você ficar devendo no mês é no mínimo aí de 10% ao mês. E aí só vai aumentando. Então, vendo aquela bola de neve que, exemplo, uma dívida de R$500 que você fizer um cartão e não conseguir pagar, daqui a um ano já vai ter virado 10, 20 mil. Então, por isso que a pessoa tem que tomar muito cuidado. E muitas pessoas se enrolam com isso. A fatia de consumidores em contas em atraso diminuiu 29% em novembro para 29,3% em dezembro. A proporção de consumidores que afirmaram não ter condição de pagar suas dívidas vencidas, ou seja, que permaneceriam inadimplentes, subiu de 12,9% em novembro para 13% em dezembro, maior patamar da série histórica. Então, vocês falam assim, não, mas ter educação financeira é importante, só que não é tanto assim. Olha só como, para mim, foi muito importante eu ter educação financeira. Tudo começou aqui, ó, em março de 2023. Eu tinha simplesmente aqui, ó, R$700 de patrimônio. E aí, depois que eu peguei a constância, tive educação financeira, comecei a investir todos os meses sem parar. Hoje, graças a Deus, eu estou com um patrimônio de R$20 mil. Só que era para mim ter muito mais, por conta que, graças a Deus, eu vi que eu podia comprar uma moto que eu tinha um sonho de ter, eu fui e comprei. Se eu não tivesse comprado essa moto, eu teria muito mais. Só que eu comprei por quê? Porque eu tinha condições de comprar essa moto, eu já tinha uma reserva de emergência. Então, você tem que fazer as coisas tudo no tempo certo, tudo no tempo de Deus. Você não pode criar as coisas sem você ter condições. Então, se eu não tiver educação financeira, nunca que eu teria esse valor. Então, por isso que eu falo que você ter educação financeira é muito importante, muito importante. E ter educação financeira, você leva para o resto da vida, é uma coisa que você leva para o resto da vida. Porque, querendo ou não, dinheiro vai estar entre nós
sempre. Então é por isso que a gente tem que ter educação financeira, tem que ter foco. E assim, a gente também não precisa ficar doente. Falar, não, tudo é educação financeira, tudo. Não, a gente tem que viver a nossa vida. Tem que juntar dinheiro, tem que investir, tem. Só que a gente é investir, vivendo a nossa vida, curtindo também. Só que sempre tendo educação financeira, porque você tendo educação financeira, quando você estiver um pouco mais velho, você não vai precisar ficar se preocupando tanto. Olha, hoje os aposentados recebem um salário mínimo e tem que trabalhar por fora para estar fazendo a renda a mais, porque o salário mínimo não dá para a pessoa viver. Então é muito complicado. Hoje, onde é que eu moro, como o custo de vida é baixo, um salário mínimo, dependendo da situação, pode dar para viver. Só que em cidades grandes, infelizmente, não dá. Então, é muito complicado. Por isso que eu falo, tem educação financeira. Se você não tem, procure estudar, procure ter, porque é muito importante. Então, valeu aí.